Boa noite, turma de automação. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lucas. Depois desse período de pausa aí, né, devido a circunstâncias que a gente não tem controle, a gente vai voltar com nossas aulas de acionamentos elétricos e numa dinâmica um pouquinho diferente, né? Então a gente vai levar esse conteúdo de forma interativa e virtual para vocês. Nessa primeira aula, eu vou fazer uma revisão bem básica, bem rápida do que a gente viu por último, né? A gente ficou 2 semanas em off aí, então é só para dar um refresco na cabeça de vocês. Ao final dessa aula, que basicamente é para a gente recordar as nossas formulazinhas e quando usar elas, eu vou deixar uma listinha de exercícios, tá? Então eu vou deixar um arquivo para vocês baixarem e uma lista de exercícios, ok? Essa lista tem que ser entregue e eu prefiro que seja entregue pelo Google. Então, pelo Google Classroom, né? Que é a nossa ferramenta que todo mundo vai ter acesso ou já tem acesso aí. Por enquanto, eu não vou criar nenhum link de entrega lá, não. Como são exercícios para serem resolvidos por resolução de fórmulas, contas, vocês podem resolver em caderno, em folha. E no caso de essa entrega virtual, quando for necessário, vocês podem tirar uma foto ou escanear a folha que vocês fizeram. Tá joia? Então vamos começar aqui nossa revisão. Beleza? Só lembrando que a gente está falando de motores. A gente viu que a gente tem diversos tipos de motores, mas a gente separa esses motores basicamente em motores de corrente alternada e motores de corrente contínua. Focando nos nossos motores de corrente alternada, a gente está trabalhando com motores de corrente alternada trifásicos. Então a gente já abandonou, a gente já viu rapidinho os motores monofásicos e a gente está trabalhando com motores trifásicos que do nosso início do ano lá a gente viu que é o tipo de motor mais utilizado na indústria. Esses tipos de motores trifásicos de corrente alternada, trifásica, são divididos principalmente nos motores do tipo rotor gaiola de esquilo, e que são estes daí, né? E do tipo rotor bobinado. A gente tem que ter um cuidado na hora de analisar, principalmente que a gente vai ver a diferença de um para o outro nos nossos anéis, que são esses anéis aqui, ó, tá? Não confundir com os nossos motores do tipo gaiola de esquilo, porque esta parte aqui, se a gente analisar só ela, a gente pode gerar alguma confusão. Mas os motores do tipo gaiola de esquilo não tem esta parte aqui, ó, tá? Que são os nossos anéis responsáveis por criar resistências externas que ajudam no controle da máquina. Esse tipo rotor bobinado é um tipo de motor que é utilizado para potências maiores, beleza? Então a gente vai ter basicamente um motor trifásico alimentado dessa forma, de modo que internamente as bobinas sejam alimentadas, cada par de bobinas, uma funcionando como polo positivo, a outra como polo negativo, sejam alimentadas uma de cada vez pelas fases, né? Eu digo uma de cada vez porque na hora que uma fase estiver no máximo, as outras duas vão estar em pontos intermediários ou negativos. Então, o que vai estar com maior diferencial de potência, né, ou com maior tensão aplicada, vai ser somente uma. Essa diferença entre potências positivas, negativas ou neutras é que vai gerar a atração ou repulsão desses polos. Como cada fase aumenta e diminui, a gente vai ter cada hora um polo atraindo e cada hora um polo sendo repelido. Isso aí num movimento circular vai provocar basicamente o nosso movimento de rotação, ok? Então, o nosso princípio básico de funcionamento, só para ressaltar, de que a gente tem
tensão induzida no estator, que é a parte fixa da máquina, e que a partir dessas tensões induzidas no estator, criam-se correntes no rotor, e que essa diferença das correntes do estator para o rotor que fazem o rotor girar, porque como são de polos opostos, um tenta acompanhar o outro, né? Polos opostos se atraem, eles tentam um acompanhar o outro, mas nunca vão chegar a alcançar, porque o campo girante é o que tem maior velocidade. Quando as correntes do rotor tentam acompanhar as correntes do estator, que é o nosso campo girante, ele induz essa rotação no rotor, beleza? Então é importante ressaltar, mais uma vez, que o motor de corrente alternada trifásico, que é o nosso motor assíncrono, só gira por causa dessa diferença de velocidade entre estator e rotor. Essa diferença de velocidade entre rotor e estator é o que a gente chama de escorregamento. Tá? Então, primeiro ponto, é importante a gente ressaltar como que a gente vai calcular essa velocidade no estator, que é a nossa velocidade síncrona. Ok? Então, fica aí a nossa formulazinha aí, já usamos elas algumas vezes em alguns exercícios. Segundo ponto de interesse nosso é que, depois que a gente já sabe a nossa velocidade síncrona, talvez seja interessante descobrir a nossa velocidade de rotação, que é a nossa velocidade do rotor. Ok? E essa diferença entre velocidade de rotação real, que é a velocidade do rotor, para a velocidade do estator é dada principalmente em forma de percentual pelo nosso escorregamento. Também já é uma formulazinha que a gente já aplicou anteriormente. Tá joia? Retornando o slide aqui que eu passei ele rapidinho, né? A nossa forma de frequência do rotor. A gente tem uma frequência de rotor, que eu chamo de FR aqui, diferente da nossa frequência de estator, que é FS, tá? Essa frequência do rotor, ela vai se relacionar com a frequência do estator de acordo com o nosso escorregamento, ok? Então, a nossa frequência de rotor sempre vai ser menor que a nossa frequência do estator, tá? O estator sempre vai estar mais rápido e o rotor sempre correndo atrás, tentando alcançar. Beleza, pessoal? Para finalizar essa revisãozinha rápida, que não foi tão rápida assim, né? Como a gente tem uma diferença de velocidade e a gente tem outros tipos de perda, a gente não consegue converter todo tipo de potência elétrica que alimenta no motor em potência mecânica no eixo, em movimento no eixo. Então a gente tem alguns tipos de perda, principalmente do tipo de efeito Joule, tá? Que também vão ser somadas a algumas perdas mecânicas aí, relacionadas, por exemplo, a mecanismos que não estão frouxos, escorregamento de mecanismos, os próprios rolamentos estão provocando, não estão bem lubrificados, ou não estão bem projetados, ou não estão bem conservados, então provocam perdas de potência aí, tá? Mas a principal parte de perdas nossa está relacionada a perdas de efeito Joule, tá? Que é a nossa transferência em calor. Então, essa energia elétrica é transformada em calor e perdida em efeito Joule. Beleza? Como a gente tem perda, a gente pode calcular o rendimento total dessa máquina elétrica como a potência que a gente fornece inicialmente, dividido pela potência de entrada, né? Então, reforçando aqui, o nosso rendimento vai ser a potência de saída. No nosso caso, essa potência de saída é a potência mecânica, a potência do eixo,
dividido pela nossa potência de entrada. O que é a nossa potência de entrada? É a potência elétrica que a gente fornece para o motor funcionar. Beleza? Essa questão de características do motor de indução eu vou deixar para uma próxima aulinha para a gente não ficar muito longo aqui, tá? Então, pessoal, espero que vocês aproveitem o material, espero um feedback de vocês do que vocês acharam. Façam os exercícios da lista e a gente vai melhorando essa dinâmica aí de acordo com o feedback de vocês com o passar desse tempo de quarentena aí, tá? Boa noite, um abraço para vocês.